As divergências entre o Lula e o Maduro, que se tornaram públicas e todo mundo viu, não impediram o melhor encaminhamento para a questão venezuelana, que vai escolher hoje o seu futuro presidente, nesta eleição de domingo, 28 de julho de 2024, que foi o envio à Venezuela do embaixador Celso Amorim, que acabou ali se transformando no representante de maior credencial, inclusive entre aqueles que defendem a derrubada de Maduro e aqueles que querem a preservação do regime chavista na Venezuela. Muito diferente daquela situação do Getúlio Vargas com Perón em 1954, e que acabou derrubando primeiro o presidente Vargas em 54. E logo em seguida, um ano depois, Perón desabava. Essa história do Vargas com o Perón é muito significativa, mas eu deixei para o final desse vídeo explicar melhor, não é? Como aqueles sistemas de dominação separaram o Brasil e a Argentina só porque defendiam a integração regional. Mas vamos aqui a essa notícia de O Globo. Eleições na Venezuela. Com escassez de observadores internacionais de peso, Amorim se torna a figura central em Caracas. Maduro convoca embaixadores, inclusive a brasileira Maria Geovânia Oliveira, para a reunião. Chegada do assessor especial da Presidência da República gerou expectativa entre governos estrangeiros preocupados com a situação política do país e falta de interlocução com o governo. O Amorim, a gente sabe, né, foi chanceler do Lula durante 8 anos, depois de ter sido 2 anos chanceler do presidente Itamar Franco. Ele é um diplomata experiente, inclusive ali com muita experiência na Venezuela desde a ascensão do Chávez em 2000. A chegada a Caracas de Celso Amorim na noite de sexta-feira gerou expectativa entre governos estrangeiros que acompanham com preocupação a situação política na Venezuela, inclusive e especialmente pela escassez de observadores internacionais de peso para acompanhar o pleito de domingo. Na tarde deste sábado, Maduro convocou reunião com embaixadores no Palácio Miraflores. O conflito entre o governo de Maduro, candidato à reeleição, e a União Europeia, que se negou a suspender sanções contra o país como condição para ser uma das entidades observadoras, levou à decisão do governo venezuelano de desconvidar a missão do bloco europeu, enfraquecendo, nas palavras do próprio Amorim, que disse ao Globo compartilhar as razões de Maduro no processo eleitoral. Era aí onde eu queria chegar. É que foram as divergências que marcaram as 2 últimas semanas entre o Lula e o Maduro. O Lula disse que estava assustado, né, com uma linguagem ali desabrida do Maduro, que era próprio de um candidato a presidente da República. O Lula não era candidato, mas entendia muito bem. De qualquer maneira, o Lula foi pressionado, inclusive, por esse mesmo sistema de dominação, a fazer o quê? A se pronunciar, aparentemente, contra o Maduro. Quem não está contra o Maduro, quem não é louco, porque ele ficando contra o Maduro, ele sabe que o próximo presidente a cair, se o Maduro cair, vai ser o Lula. Nessa confusão eleitoral, as pessoas, né, estão muito apaixonadas e não se debruçam sobre a história, nem sobre os fatos em si. Porque essa questão da integração latino-americana, ou a integração entre países, ela é tentada desde o início do século, ou muito antes, não é? Porque os países da América Latina, todos condenados ao subdesenvolvimento e à pobreza, foram dessa maneira, ficaram dessa maneira em situação dependente das grandes potências, porque não podiam se unir. E toda vez que havia uma tentativa de reunião, elas eram implodidas a partir dos centros de poder lá fora. Vejamos aqui uma situação muito significativa, que foi a de Getúlio Vargas com o general Perón
na Argentina. Eram ambos líderes populares e ambos defendiam a integração das economias daqueles países, inclusive porque essas grandes potências, a partir dos Estados Unidos, se negavam a dar a assistência de que os países necessitavam para implementar seu desenvolvimento. Casos específicos da Argentina e do Brasil naquele ano de 1954. E a gente sabe como é que aquilo se desenvolveu, né? O Getúlio Vargas, que não pôde ajudar o Perón por pressão americana, inclusive interna, né, agindo aqui internamente a partir do Itamaraty, com o ministro das Relações Exteriores, que Getúlio Vargas foi obrigado a engolir quando eleito em 1950. E esse ministro, que chegou a acusar depois o Getúlio, depois que foi demitido, acusou o Getúlio de alta traição nacional. O nome desse ministro era João Neves da Fontoura, um tipo, não é, que defendia o apoio do Brasil ao envio de soldados para a Guerra da Coreia, imagine só, e era o maior defensor do regime salazarista, sim, aquela ditadura portuguesa fascista ou profascista, que vingou ali até 1994, salvo engano. Na época do Getúlio, a intriga contra a amizade ou a aproximação do Brasil com a Argentina se baseava numa denúncia estapafúrdia. E que denúncia era aquela? Era que o Perón não queria a aproximação com o Brasil, queria a dominação do Brasil. E até chegava a dizer, como falava o Carlos Lacerda na tribuna da imprensa, não é? Aquele radical da direita, da extrema-direita, que defendia a intervenção militar no Brasil. O que é que dizia o Lacerda, não é? Segundo aqui esse site Memorial da Democracia, Perón nunca propôs um novo pacto, não é? Um novo vice-reino do Prata, mas vale tudo contra Getúlio. A partir de algumas frases retiradas do contexto, a matéria construía a versão de que estava em curso um complô dos três caudilhos, os presidentes da Argentina, Brasil e Chile. Aqui era o pacto, né, do ABC, formar um pacto do ABC entre aqueles três países, que tinham o Perón como presidente, o Getúlio Vargas como presidente do Brasil e um general cujo nome me escapa no momento. Eram ambos, os três eram líderes populares e preocupados com o desenvolvimento de seu país, que não tinha como crescer, inclusive pela resistência dos Estados Unidos em abrir empréstimos para esses países. Então dizia que a partir dessas frases retiradas do contexto, a matéria construía, quer dizer, a matéria da tribuna na imprensa, construía a versão de que estava em curso um complô dos três caudilhos para promover uma integração sul-americana num arquipélago de repúblicas sindicalistas contra os Estados Unidos. Tratava-se de uma tosca deformação de uma proposta de Perón levada ao Chile para a criação do Pacto ABC, iniciais dos três países, que, se concretizado, seria o precursor do Mercosul. Entretanto, uma grave crise econômica com inflação alta, crescimento lento e manifestações grevistas. O governo Vargas ainda teria de administrar as graves denúncias sobre o acordo secreto com a Argentina. Desde o início de 1954, a polêmica sobre o Pacto ABC tomou contornos de uma alta traição ao país. Imagine só, porque ele
queria a integração regional, justamente a junção desses países, dos esforços desses países em prol de seu próprio desenvolvimento, porque ali é mais fácil, você troca mercadorias diretamente, sem ter de passar pelo crivo lá de cima, de Washington ou de Londres, no caso. Em um primeiro momento, veio à tona a denúncia do ex-ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura. Ele já estava fora do ministério, mas continuava atuando ali na imprensa. Era um golpista daqueles. E a imprensa, desde aquela época, que não tinha televisão, não tinha rádio, tinha, mas não tinha internet. No entanto, era uma força poderosíssima, sempre foi. A força da grande imprensa, como era chamada na época, junto à opinião pública nacional. Sobre o suposto acordo secreto Vargas-Perón, que contrariava, segundo o ministro, o próprio compromisso político de Vargas, expresso em princípios de 1952. João Neves, tomando essas palavras, a causa imediata que levou João Neves a denunciar o suposto acordo Vargas-Perón foi um discurso do presidente argentino proferido em dezembro de 1953 na Escola Superior de Guerra, lá da Argentina, em Buenos Aires. De acordo com o pronunciamento de Perón, o futuro traria dois problemas fundamentais: a alimentação e as matérias-primas. Em função da industrialização dos países ricos, as reservas das nações periféricas, em especial da América do Sul, seriam imprescindíveis. Isso significava um perigo para essas nações, na medida em que estariam ameaçadas a que um dia os países superpopulosos e superindustrializados, que não dispõem de alimentos e nem de matéria-prima, mas que dispõem de um extraordinário poder contra nós para despojar-nos dos elementos que dispomos em demasia em relação à nossa população e às nossas necessidades. A partir dessa constatação, continuava o ex-ministro Neves da Fontoura, é esta circunstância que induziu o nosso governo a encarar a possibilidade de uma união real e efetiva de nossos países para empreender uma vida em comum e para planejar também uma defesa futura comum. É fora de dúvida de que, verificada esta reunião, cairão na sua órbita os demais países sul-americanos que não serão favorecidos nem pela formação de um novo agrupamento e provavelmente não poderão realizar de forma alguma, separados ou juntos, senão em pequenas unidades. Em seguida a esse pronunciamento, o presidente argentino mencionava que estivera em contato com Getúlio no período da campanha presidencial para o seu segundo mandato, em 1950, e afirmava que Getúlio esteve total e absolutamente de acordo com esta ideia e em realizá-la assim que assumisse o poder. O Getúlio não pôde fazer isso. Inclusive, chegou um momento que ele nem recebia os emissários do Perón. Pois é, e aí o Getúlio teve de se separar, ficar sozinho, o Perón também sozinho. Resultado, a conspiração contra o Getúlio foi tão grande que não era só sobre essa questão da aproximação, da integração latino-americana, mas também pela determinação das forças externas em ocuparem o Brasil e transformarem o nosso país num país sempre refém daquilo que fosse determinado lá fora. E aí a gente vê que a situação é bem diferente hoje. Hoje com Lula, que também tem uma grande visão e trabalhou bastante essa visão integracionista. Hoje nós temos os BRICS, e temos aí, batendo às nossas portas, a nova ordem mundial, que não será ditada apenas pelos Estados Unidos,
mas por potências emergentes, não é? Como estão surgindo aí China, com todo aquele seu poder econômico e tecnológico, a Índia, não é? Com todo o seu poder tecnológico e econômico também, a Turquia, a Rússia, o Irã, a Arábia Saudita, e que agora estão todos reunidos nos BRICS, né? Aquele famoso bloco de países que tem as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais 5 países que foram integrados ao que se chama hoje os BRICS ampliados ou BRICS Plus.